Os tributos indiretos são responsáveis por manter as famílias brasileiras de menor renda dentro da faixa de pobreza, mesmo com benefícios como Bolsa Família. Eu sou Rodolfo Canônico, diretor executivo de Family Talks, e hoje eu vou compartilhar com vocês algumas reflexões sobre os problemas de um sistema tributário injusto. Em primeiro lugar, o que são tributos indiretos? São aqueles impostos que estão embutidos no preço de tudo o que nós compramos, bens ou serviços. Então, em qualquer compra que nós vamos fazer no supermercado ou em alguma loja, uma parte do preço daquele item que nós estamos adquirindo é, na verdade, imposto, ou um conjunto de impostos indiretos que incidem sobre aquele preço. Por exemplo, o ICMS, que é um imposto estadual de circulação de mercadorias e serviços, o Imposto Federal, o IPI, Imposto de Produtos Industrializados. Só para citar dois exemplos. Esta tributação indireta, ela também é regressiva. O que significa uma tributação regressiva? Significa que, se eu for comprar um saco de arroz, vamos supor que custe R$10, R$20, um percentual desse preço, na verdade, é imposto. Vamos colocar que seja 15%. Se um milionário for comprar um saco de arroz, vai pagar um valor determinado de imposto, aqueles 15%, vamos supor que custe R$10 aquele saco de arroz, R$1,50 vai ser imposto. Então o milionário vai pagar R$1,50 de imposto para comprar aquele saco de arroz. Caso uma pessoa que receba um salário mínimo vá comprar aquele saco de arroz, também vai pagar R$1,50 de imposto. Só que R$1,50 de imposto para uma pessoa que recebe um salário mínimo, proporcionalmente é muito mais do que R$1,50 de imposto para um milionário. Isto é a regressividade. Significa que, proporcionalmente, um imposto regressivo vai fazer com que quem seja mais pobre pague mais, proporcionalmente, do que uma pessoa rica. E esse é o problema da tributação indireta. O Brasil tem uma estrutura de arrecadação de impostos baseada 50% em impostos indiretos sobre bens e serviços. Isso é diferente de países como países europeus, por exemplo, ou Estados Unidos, em que metade da arrecadação, mais ou menos, vem da tributação da renda. E aí quem ganha mais, proporcionalmente paga mais. Aqui no Brasil nós temos esse problema. Quase a maior parte da tributação vem desses impostos. E isso cria uma estrutura tributária regressiva, que cobra proporcionalmente mais de quem recebe menos dinheiro. Obviamente, trata-se de um sistema que traz injustiças. E uma das consequências mais nefastas desse tipo de tributação é a seguinte: mesmo com programas de transferência de renda, como Bolsa Família, as famílias mais pobres continuam na pobreza. É o que mostra um estudo conduzido pelo INSPER, publicado recentemente. Os efeitos do Bolsa Família, eles são limitados, em primeiro lugar, pela própria tributação regressiva. Porque, obviamente, o benefício custa para o Estado, que precisa arrecadar mais para conseguir mantê-lo, e dessa forma você tem um ciclo vicioso, em que aquela renda extra das pessoas, em grande medida, é consumida na tributação indireta, cancelando praticamente, ou em grande medida, os efeitos possíveis do Bolsa Família e de outros programas de transferência de renda, que teriam como objetivo ajudar a fazer com que essas famílias quebrem o ciclo de pobreza, a fazer com que seus filhos, suas filhas, tenham melhores condições de desenvolvimento. E isso não tem acontecido na medida em que esperávamos, em grande medida por causa desse mecanismo, dessa estrutura de tributação regressiva. De acordo com o Instituto Brasileiro de Pesquisa Tributária, dos 30 países que mais arrecadam no mundo, o Brasil é o que dá menos retorno para os impostos. Esse é outro problema. Vários países, por exemplo, países europeus, cobram proporcionalmente muito mais imposto do que é cobrado aqui no Brasil. Países chegam a tributar quase 50% da renda das pessoas, enquanto no Brasil nós estamos em torno de 37%, quase 40%. Mas nesses países, o retorno dado dessa tributação à população é muito maior, em serviços públicos de qualidade e gratuitos, tais como saúde e educação. E eu queria destacar a educação. O investimento público de qualidade em educação, ele tem o poder de
alavancar as próximas gerações para um novo patamar de vida, caso essa educação seja gratuita e de qualidade. Vários países passaram por esse fenômeno ao longo do século XX, conseguiram fazer com que em 1 ou 2 gerações a pobreza fosse rapidamente superada, pelo menos para grande parcela da população. Eu destaco aqui os casos, por exemplo, da Coreia do Sul e da China. No Brasil, nós tiramos a renda das pessoas mais pobres em função dessa estrutura tributária regressiva e retornamos serviços de baixa qualidade, que não têm demonstrado potencial de ajudar essas pessoas a superarem as limitações de renda e o ciclo de pobreza. Ciclo de pobreza porque pai e mãe pobres, a próxima geração também continua no mesmo nível de renda, vivendo na pobreza. Nós falhamos na quebra desse ciclo de superação da pobreza. Não temos conseguido aqui no nosso país. Um outro dado que esse estudo do INSPER trouxe foi o seguinte: a própria estrutura do Bolsa Família prejudica as famílias com crianças. Essas são as famílias mais vulneráveis do nosso país. Famílias que vivem em situação de pobreza e que têm crianças. Essas são as famílias que mais sofrem. E por que isso acontece mesmo dentro da estrutura daquelas que recebem o Bolsa Família? Ora, porque o benefício do Bolsa Família, ele prejudica as famílias que têm filhos. Da seguinte maneira, e obviamente não intencional. Por exemplo, se um casal, uma família composta por um homem e uma mulher, está inscrita no Bolsa Família, vai receber R$600 por mês de benefício, o que dá R$300 por pessoa daquela família. Caso tenha um filho, esse valor vai subir para R$800, fazendo com que o valor per capita por pessoa seja R$200, menor. E o dinheiro disponível para o cuidado daquela criança é menor do que se naquele domicílio não houvesse criança alguma. É uma estrutura de penalização também das famílias que decidem ter filhos. Não intencional, mas o programa não está contemplando de maneira suficiente a realidade das famílias com crianças. E pior, isso aliado à estrutura tributária regressiva do país faz com que o efeito dessa renda adicional para aquela família seja diminuto. Não queremos que isso aconteça. É necessário pensar mecanismos de correção dessas distorções. Em primeiro lugar, diminuir a regressividade do nosso sistema tributário e depois fazer com que o programa de transferência de renda ele contemple melhor a realidade familiar no sentido de responder às demandas das famílias com filhos, que são as mais vulneráveis. Por outro lado, famílias com pessoas idosas estão em situação melhor, porque o que acontece no Brasil? O idoso, seja ele uma pessoa aposentada ou que recebe um benefício de prestação continuada, que é um mecanismo assistencial para idosos que não podem receber aposentadoria, isso serve como um complemento de renda àquele domicílio. E é interessante que o efeito que isso traz na mitigação da pobreza, inclusive, é mais potente do que o Bolsa Família. Algo para se ter em conta. Então, esta renda extra que a presença daquele idoso traz, ela é um auxílio relevante na superação da pobreza. E aqui nós temos um ponto importante. Famílias em que esses vínculos familiares estão mais sólidos têm condição de se beneficiar desse tipo de estrutura, do que se chama de transferência intergeracional de renda. Isso significa que uma família que está com o idoso, que está cuidando com ele de alguma forma, e este idoso tem renda e traz renda para aquela família, vai ter condição de transferir o benefício que aquela renda adicional traz para uma criança que também pode estar ocasionalmente ali. E isso tem um efeito melhor. Mas é um efeito não intencional, gerado pela dinâmica natural das famílias e não por causa de uma política pública bem pensada. Nós temos uma estrutura, em resumo, aqui no nosso país, que serve como uma arapuca, que faz com que as pessoas não consigam quebrar o ciclo de pobreza. Faz com que uma família que hoje vive uma situação de pobreza ou até de extrema pobreza, provavelmente vai ter a próxima geração também vivendo nessa situação. A pobreza que se perpetua, porque tanto as políticas públicas não estão atingindo o efeito que são pensadas para atingir, tanto quanto porque os efeitos da tributação são muito perversos sobre essas famílias. Precisamos pensar de forma ampla uma melhor eficácia na execução das políticas públicas para garantir com que esse dinheiro seja bem investido e traga os efeitos que precisamos para a sociedade, bem como fazer com que outras políticas de transferência de renda, como Bolsa Família, contemplem melhor a realidade das famílias com crianças, que são as mais vulneráveis
e por outro lado são as que mais precisam de apoio para fazer com que nós tenhamos uma próxima geração com menos pobreza e assim consigamos caminhar para uma realidade de superação da extrema pobreza em nosso país. Eu agradeço bastante a sua atenção. Se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir, comentar, compartilhar esse conteúdo com seus amigos, familiares. Um grande abraço.